Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Atos, capítulo 4, do versículo 32 ao 37. Atos 4, do 32 ao 37. Feliz por mais esse período de consagração que a gente está concluindo. Dessa vez o motivo era única e exclusivamente orar pela nossa nação, né? Por aquilo que está acontecendo hoje, que talvez aconteça ainda no próximo mês, né? Se a gente tiver aí um segundo turno, talvez alguns estados tenhamos, e desejamos que não tenhamos com relação ao presidente. Mas o nosso coração está alegre porque foi um período, eu não sei como foi para você, mas para mim foi muito produtivo. E ontem, na sexta-feira, da sexta-feira para o sábado, eu tive um momento muito especial com Deus. Deus já tinha me direcionado há algum tempo a tirar um tempo, né? A ter um momento com Ele, a sós. E depois de muito tempo, foi a primeira vez que eu consegui fazer um jejum alimentar mesmo, de 24 horas. É a única exceção para controlar a glicemia ali que eu tive que fazer por causa da diabetes, era eu tive que ficar tomando café com leite, né? Por causa do carboidrato do leite, daí para ir controlando, eu ia medindo para não deixar abaixar demais, né? Mas eu fiquei muito feliz porque eu consegui ficar essas 24 horas. Era uma coisa que eu queria fazer, voltar a fazer, né? Que eu estava impossibilitado. É bem complicado de fazer, mas pela graça de Deus eu consegui. E esse período lá, os pais da Camila gentilmente me cederam a casa deles lá em Itajuba. E cara, que lugar sensacional. Que presença maravilhosa de Deus. Deus falou algumas coisas comigo, mas o que eu queria compartilhar com vocês agora, já nesse primeiro momento, é que Deus continua me falando a respeito da nossa igreja e a respeito desse novo tempo. Sabe, mas com esse novo tempo, com esse novo patamar, também vem grandes responsabilidades. E a gente precisa se preparar para isso, gente. Só que a gente precisa entender isso da maneira certa, o privilégio que é poder participar disso que Deus está fazendo. Sabe, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. O nome da mensagem é Correspondendo em Verdade. Como nós vamos corresponder àquilo que o Senhor está fazendo, não só na nossa igreja, mas no Brasil e no mundo. Sabe, vamos ler o texto base de hoje. Atos 4, 32 e 37. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Amém? Feche seus olhos. Senhor, fala mais uma vez conosco. Usa a minha vida aqui, Deus. Permita que tudo que sair da minha boca seja apenas as coisas que o Senhor quer falar com a sua igreja. Em nome do Senhor Jesus, que os nossos corações estejam receptivos a receber a sua palavra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Dentre os gêneros literários contidos na Bíblia, nós temos um deles, é o gênero das narrativas históricas. E sendo que nós temos 12 desses livros no Antigo Testamento, no Velho Testamento, e apenas um no Novo Testamento.
que é justamente o livro de Atos dos Apóstolos. E esse livro ele conta a história da igreja, ele conta uma parte da história da vida dos apóstolos, e esse livro é uma fonte muito rica de inspiração para nós. Então não tem como não ser tocado ao ler sobre o início da igreja. Não tem como não ser tocado, não tem como ser motivado. Quando Jesus morre, ressuscita, e ele faz as suas últimas aparições e volta para a glória, ele deixa uma missão para os seus discípulos, que era disseminar a mensagem do reino de Deus. Aquela mensagem sobre um reino que ele veio inaugurar. Quando Pedro, isso aqui é um trava-língua, porque é quando Pedro prega. Quando Pedro prega a sua primeira mensagem, após receber o Espírito Santo lá em Atos 2, diz a Bíblia que cerca de 3.000 almas se convertem ao Evangelho. Na sua segunda mensagem, lá em Atos 4:4, nós vamos ver que cerca de 5.000 pessoas se convertem. Existia algo muito precioso acontecendo naquele lugar. Existia algo novo de Deus, existia algo fresco. Sabe, muitas pessoas tinham testemunhado ocularmente, outras tinham apenas ouvido falar, mas era inegável que algo muito especial Deus estava fazendo naqueles dias. Na verdade, essa mudança ela não tinha começado só a partir da partida de Jesus, após a ressurreição. Desde João Batista já havia sido anunciado o reino de Deus. João era o anunciador do Messias, ele era o seu precursor. Ele anunciava que o tempo tinha chegado, aquele tempo que tinha sido profetizado pelos antigos. E como toda novidade, grande parte daquilo que Jesus falava ou daquilo que ele fazia era muito confuso para algumas pessoas. Todos esperavam um rei em glória, com poder bélico, com sangue nos olhos e sangue nas mãos, mas quem veio e se apresentou como rei, na verdade, era um homem que era manso e humilde. Destes muitos que não creram, estavam na sua grande maioria os judeus, que era o próprio povo de Jesus. Povo com quem Deus tinha feito uma aliança. E foi exatamente nesse hiato histórico que nós fomos incluídos na família de Deus. Agora, não apenas o Israel de Deus, mas também todos nós, os gentios, poderíamos usufruir dessa graça que nos salva, que nos cura e que nos liberta. Quando Jesus dá a grande comissão lá em Mateus 28, 19 e 20, ele diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então Jesus ele não diz para fazerem discípulos apenas da Judéia, na Galiléia, mas ele diz de todas as nações. Deus estava revelando o seu plano de expansão. E a sua estratégia era usar os seus discípulos e a recém-formada igreja para alcançar o seu objetivo. Logo após a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja, diz o texto lá em Atos 8 que desencadeou grande perseguição contra a igreja e que exatamente por isso muitas pessoas foram dispersas. Acompanhe comigo lá a partir do versículo 1 de Atos 8. Atos 8, a partir do verso 1. Diz assim: e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém.
todos exceto os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e seus sinais miraculosos que realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Olha só, o ministério de Jesus, ele não parou com a sua morte. Pelo contrário, Jesus ele foi derramado como uma semente. E se a semente não morrer, nenhum fruto é extraído dela. Jesus mesmo antes de iniciar o seu ministério, ele já tinha escolhido aqueles que dariam continuidade ao que ele pretendia fazer aqui na terra. 12 homens viram e ouviram de Jesus muitos ensinamentos e muitas orientações sobre as coisas, né, da sua vida e que os seguiriam. Ele disse que eles seriam maltratados, disse que eles seriam espancados, rejeitados, mortos por amor ao seu nome, mas também disse que eles fariam obras maiores do que a dele, obras maiores do que a que ele fez. Disse que quem estivesse disposto a perder a sua vida por amor a ele, na verdade, ele ganharia a sua vida. Estes 12 homens, inclusive Matias, que foi escolhido para ocupar o lugar de Judas Iscariotes, não só entenderam o que Deus estava fazendo, mas conscientemente eles decidiram não só assistir, mas participar. Eles decidiram que não seriam coadjuvantes, mas que eles seriam protagonistas daquilo que Jesus, que Deus estava fazendo. E eles não foram sozinhos. Lucas ele nos conta que muitos se juntaram a eles. E nós lemos lá no texto base de hoje sobre um desses homens que perceberam o que Deus estava fazendo, perceberam o movimento de Deus e com um coração genuíno e verdadeiro decidiu fazer parte. Seu nome era José, mas os apóstolos lhe deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. E Barnabé, a gente fala pouco de Barnabé, né? Mas ele é um cara sensacional. Ele foi um cara muito importante no início da igreja, muito importante para o ministério de Paulo. Ele aparece aproximadamente, se eu não me engano, 34 vezes no Novo Testamento ele é citado. Então ele é um cara muito relevante. Lucas, a respeito dele, diz que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Não foi à toa que ele ganhou esse apelido de encorajador. Lá em Atos 11, a partir do versículo 19, vai nos contar a história de como ele foi um dos primeiros seguidores de Jesus a apoiar que o evangelho fosse pregado aos gentios. Lá no versículo 19 diz assim, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato, olha só, chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. A igreja de Jerusalém, ela estava preocupada com alguns irmãos que estavam pregando aos gentios lá em Antioquia,
Mas quando Barnabé chega lá, ele vê a graça de Deus operando, ele vê a graça de Deus sendo derramada, ele vê e se alegra e encoraja aqueles irmãos a continuarem pregando. Barnabé, ele teve a revelação do plano de Deus e ele decidiu participar. E esse mesmo homem também foi a pessoa que percebeu a conversão genuína de Paulo, entendendo como ele seria usado por Cristo para alcançar muitos perdidos. E eu quero que você acompanhe comigo agora o texto lá em Atos 9, do versículo 18 ao 28. Nós vamos percorrer alguns textos lá em Atos. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Isso foi logo depois de que ele encontrou ao Senhor Jesus, né? Ele ficou cego. E ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Ainda não eram os apóstolos. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então, olha só que coisa linda. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Saulo, ele era um ferrenho perseguidor da igreja de Jesus. A gente leu já hoje que ele consentiu com a morte de Estevão, ele estava lá. Ele colocava na prisão todos que professavam a sua fé em Jesus Cristo. E todos achavam que talvez fosse uma estratégia de Saulo, né, como se fosse um cavalo de Troia, né, eu vou enganá-los, que eu me tornei um deles, e quando eles menos esperarem, eu vou devastar os cristãos, eu vou implodi-los por dentro. Sabe, mas Barnabé, aquele que tinha decidido participar do que Deus estava fazendo, ele teve a sensibilidade de ver, ouvir e entender a obra de Deus. Ele não apenas creu na conversão de Saulo, mas foi por meio dele que Saulo foi aceito pelos apóstolos. Foi por meio da vida desse homem piedoso. Voltando ao texto base de hoje, nós vemos a síntese do que Deus estava fazendo no meio da sua igreja. O versículo 32 diz: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Existia uma unidade, existia uma unanimidade que partia do Espírito Santo para as mentes e corações daquelas pessoas. Diz ainda o texto lá no versículo 34, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. E na sequência,
o texto vai falar que Barnabé era uma dessas pessoas que tinham entendido o que Deus estava fazendo naquele momento. Ele foi lá, ele vendeu um campo que ele possuía, ele trouxe o dinheiro e o colocou nos pés dos apóstolos. Que cara incrível, que cara sensacional, mas o que mexe com o meu coração é ver também aonde estava o coração de Barnabé. O que mexe comigo é ver onde estava o coração daquele homem. Ninguém era obrigado a fazer isso, meus irmãos. As pessoas que podiam fazer isso de livre e espontânea vontade, elas eram impelidas pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos para a história desse homem, nós vemos que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, um homem cheio de fé, ele era piedoso a ponto de entregar bens para acudir os necessitados. Ele era um homem de boa reputação, já que nós lemos que a palavra dele foi suficiente, quando ele empenhou diante dos apóstolos em favor de Saulo. Ele encorajou pregadores, ele viajou ao lado de Paulo, a gente vai ler sobre isso daqui a pouco também, servindo como mentor e como líder daquele homem. E quando nós olhamos para a história, nós vemos que Barnabé, ele não só participou de tudo isso, mas ele viveu tudo aquilo com uma verdade que queimava em seu coração. Tudo aquilo que Barnabé viveu naquele tempo, tudo aquilo que ele decidiu participar de verdade. Ele se entregou por inteiro. Ele aprendeu a amar a obra do Senhor. O ato de vender uma propriedade e entregar para o sustento de quem precisava, que foi o que ele fez, foi só mais um movimento de quem tinha entendido verdadeiramente a vontade de Deus para aquele tempo. Barnabé, ele não pretendia demonstrar uma falsa piedade. Ele era realmente piedoso. Ele não pretendia demonstrar uma falsa empolgação com o que Deus estava fazendo. Ele realmente era um cara alegre. Ele realmente era um cara encorajador. Porque tudo que aquele homem viveu com Jesus, ele viveu em verdade. Ele viveu de verdade. Mesmo quando ele acabou se separando ministerialmente de Paulo, após a conversão de Saulo, enfim, que também é Paulo, após eles passaram a caminhar juntos e pregar juntos por muitos lugares, mas eles tiveram um embate que os levaram a se separar. Barnabé, ele tinha um primo chamado João Marcos, e João Marcos tinha ido com eles para uma dessas viagens. João Marcos estava acompanhando seu primo Barnabé e o apóstolo Paulo. Acontece que nessa primeira viagem, diz que João Marcos participou, diz que eles tiveram poucas conversões. Até determinado momento, apenas uma pessoa tinha se convertido naquela viagem. E talvez o coração de João Marcos tenha desanimado, tenha se desmotivado, e ele decidiu ir embora. Ele decidiu ir embora e ele abandonou Paulo e seu primo. Mais tarde, quando eles retornaram de viagem, Paulo, ele decidiu que iria visitar novamente alguns irmãos que tinham contribuído com a viagem lá da Síria e da Cilícia. E Barnabé falou para Paulo: Paulo, eu vou com você para essa viagem. Eu volto para lá com você, mas eu quero que a gente leve meu primo João Marcos. E acontece que Paulo, ele não quis dar uma nova chance para João Marcos. Ele ficou um pouco ressentido com a deserção de João Marcos nessa primeira viagem. E ele decidiu que não aceitaria, então por esse motivo Barnabé, ele acabou se separando de Paulo naquele momento. E Paulo, ele foi para outra região pregar. E dessa vez ele levou a Silas. E Barnabé, junto com seu primo, foram para Chipre. E Barnabé, o encorajador, que havia acreditado na conversão genuína de Saulo, de Paulo, agora também acredita
que o seu primo poderia frutificar. Ele decide dar outra chance para João Marcos. Ele decide pegar João Marcos pela mão e falar: vem aqui, garoto, você vai caminhar comigo. Você vai aprender algumas coisas comigo. Você vai viver a vida na minha vida, eu vou viver a minha vida na sua vida. Eu vou te discipular, eu vou te ensinar a respeito do Senhor Jesus. E nós vamos pregar juntos, nós vamos caminhar junto. Barnabé era um homem incrível e o resultado final dessa história é que João Marcos, que também era conhecido como Marcos, ele simplesmente foi o autor do Evangelho de Marcos. Olha só que homem incrível. Esse homem, ele era de verdade. Ele vivia as coisas de Deus em verdade. Ele entendeu o propósito de Deus para aquele tempo e ele decidiu participar, não só ativamente, mas de verdade. E eu creio profundamente, meus irmãos, que Deus continua se movendo. Eu creio do fundo do meu coração que Ele está fazendo algo novo, não apenas para a nossa igreja, mas em toda a terra. Gente, esses dias ainda fiquei sabendo de pessoas que pegaram Covid, porque às vezes a impressão que a gente tem é que nem tem mais Covid, né? Mas tem. E eu não quero ser aqui um cara pessimista, mas se o Covid for embora, gente, pode vir qualquer outra doença. Deus está abalando a terra. O nosso coração está queimando por Jesus, o Espírito Santo está nos levando a queimar por Jesus, tem algo que Ele está fazendo aqui, agora, e nós precisamos decidir participar, mas não só participar porque nós vemos que Deus está fazendo algo, mas participar de verdade. Quando nós recebemos o convite de Deus para participar do que Ele está fazendo, nós corremos 2 sérios riscos. E o primeiro nós encontramos lá no livro de Mateus, capítulo 19, do versículo 16 a 22. Se você puder, acompanha comigo. Mateus 19, 16 a 22. Diz assim, eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Meu irmão, eu não sei se você reparou, mas o convite que Jesus fez para aquele jovem é um convite, é o mesmo convite que mais tarde ele viria a fazer para a sua igreja. Mas agora não um pedido de Jesus, mas impelidas pelo Espírito Santo, elas vieram a fazer a mesma coisa que Jesus pediu para aquele jovem. Ele disse: vai, vende seus bens e compartilhe com quem mais precisa. Jesus, ele deu um spoiler do que viria a acontecer mais tarde. O jovem rico, ele teve a oportunidade de ser o precursor daquilo que Deus estava desejando fazer no meio da sua igreja. O primeiro erro grave que nós podemos cometer é de ver o que Jesus está fazendo, de ouvir dele o que ele está fazendo, compreender o movimento de Jesus na terra, mas nós deliberadamente decidimos não participar. Sabe, meu irmão, Deus ele tem toda a intenção de nos usar. Na verdade, existe uma expectativa
para que você se revele como filho de Deus e assuma a sua posição na obra dele. Em Romanos 8,19, Paulo diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Segundo Strong, a palavra original do grego é apocalipsis, que significa revelação, clarear, a revelação, manifestação, vindo, aparecendo. Por isso mesmo que outras versões vão dizer que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Deus, ele está fazendo algo e ele espera que você faça algo a respeito. Mas eu preciso ser muito sincero com você. Se você não corresponder, Deus vai usar outro. Se a gente não corresponder ao Senhor, naquilo que Ele está fazendo, Ele vai usar outra pessoa. Eu sei que a frase "ninguém é insubstituível", ela dói um pouco no nosso coração, mas ela é uma verdade no que se refere ao serviço. Nós somos seres únicos, Deus nos fez cada um com a sua singularidade, mas a verdade é como diz Jó lá em Jó 42:2, ele diz o seguinte: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso significa que se Deus começar algo, que Ele contava comigo, que Ele contava contigo, e eu, conscientemente ou não, decidi não participar, Ele deixará de fazer por esse motivo, meus queridos? Ele vai deixar de fazer por esse motivo? Será que vai acontecer a seguinte cena: o anjo Gabriel, ele vai chegar lá perguntando: Deus, Senhor, por que o Senhor está triste? O que está acontecendo com o Senhor? O que está te afligindo? Então o Senhor vai responder assim: Gabriel, eu estou triste, cara, eu tinha um plano para fazer lá na terra. Eu queria fazer algo muito especial, mas o problema é que eu contava usar a vida do fulano, mas o fulano ele não quis e agora eu não vou poder fazer mais aquilo que eu queria. Não é isso que vai acontecer. Nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. A pergunta não é se Ele vai fazer ou não. A pergunta é se você vai participar ou não. Porque Ele vai fazer. Aquilo que Ele está fazendo na nossa igreja, aquilo que Ele está fazendo na nossa cidade, no nosso país, Ele vai fazer. O jovem rico foi até Jesus. Foi ele que perguntou o que ele poderia fazer para alcançar a vida eterna. Jesus cita os mandamentos, já sabendo, inclusive, que ele cumpria rigorosamente todos eles. Mas ainda lhe faltava uma coisa, e era justamente essa coisa que o impedia de decidir participar de verdade daquilo que Deus estava fazendo. O segundo risco que nós corremos está ainda no próprio livro de Atos. Eu quero que você abra comigo Atos 5, do 1 ao 11. Diz assim, um homem chamado Ananias, Atos 5, do 1 ao 11. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também a sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que lhe levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido.
Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e encontraram-na morta, levaram-no e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Meus irmãos, quando Deus ele quer fazer algo, isso não deve ser levado de qualquer forma, isso deve ser encarado com muita seriedade. Nós não podemos correr o risco de sermos aqueles que, de alguma forma, vão atrapalhar os planos de Deus. Pedro, ele declara lá na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 1 a 3, ele diz assim, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres o explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Jesus, falando aos seus discípulos, ele diz que seria inevitável que acontecesse fatos que fizessem irmãos fraquejarem na fé. Mas ele prossegue dizendo: ai daqueles que causarem o escândalo, melhor seria o quê? Amarrar uma pedra no seu pescoço e se jogar ao mar. As palavras de Jesus, elas foram muito duras, porque em ambos os casos que nós lemos aqui, se tratam de pessoas que, além de não colaborar com o que Deus estava fazendo, elas estavam agindo contra a vontade de Deus. Eles estavam agindo contra aquilo que Deus estava fazendo. Isso é algo muito sério, isso é algo muito importante, é muito precioso, a gente precisa ficar ligado. A gente precisa olhar para o Senhor e falar: tá, Senhor, o Senhor está fazendo algo aqui, o que eu posso fazer para contribuir? Não quero ser eu a atrapalhar aquilo que o Senhor está fazendo. Quando lemos que Ananias e Safira, eles decidiram vender uma propriedade, primeiramente nós somos induzidos a achar que, assim como Barnabé, eles também entenderam o que Deus estava fazendo naquele lugar. Mas isso não é verdade. A impressão que eu tenho é que eles viram, eles ouviram, mas na verdade eles não compreenderam. Porque isso os impediu de dar para Deus uma resposta de honra ou pelo menos de obediência. E consequentemente eles fizeram algo que não era uma verdade em seu coração. Quando eles decidiram vender aquela propriedade, eles viram todo mundo fazendo, mas não era uma verdade no coração de Ananias e Safira. Fica implícito no texto que o que eles queriam era apenas fingir que estavam participando daquele momento, que Lucas descreve como uma só mente, um só coração. Mas isso não era uma verdade na vida daquele casal. Talvez eles quisessem aparentar uma falsa piedade que destoava do que Deus estava fazendo. O que eles vivenciaram não era algo genuíno e talvez se assemelhava muito ao que nós conhecemos como o efeito manada, que é definido como seguir o comportamento da maioria. Mas quando se trata das coisas de Deus, não importa apenas fazer, mas também a gente precisa entender para que a gente faça com o coração correto. Não é apenas fazer por fazer. Esses dias alguém me mostrou um vídeo, e talvez alguém aqui da igreja mesmo, eu não lembro. E nesse vídeo alguns alunos de CrossFit estavam correndo na praia da Boa Viagem, lá em Recife. Alguém chegou a ver esse vídeo? E esses alunos de CrossFit estavam correndo
E vocês sabem que Recife, infelizmente, é um lugar muito violento. Infelizmente é considerado, acho que, um dos lugares mais violentos do Brasil. E alguém que estava lá naquele barzinho, quando viram aqueles alunos de CrossFit correndo, ele achou que era um arrastão. E então esse primeiro cliente começou a correr, os outros viram ele correndo e a galera vindo e começaram a correr também. E virou uma bagunça generalizada, todo mundo correndo. E tudo isso só por causa de alguns alunos de CrossFit que estavam fazendo um exercício físico. Mas pensa no apavoro. Não adianta a gente observar o movimento de Deus ao nosso redor. Observar as pessoas se movimentando na direção de Deus e simplesmente querer fazer igual, simplesmente por fazer. É necessário que isso seja uma verdade em nossos corações. Tão importante quanto participar do que Deus está fazendo é ser verdadeiro naquilo que nós vamos corresponder. E é por isso que essa mensagem se chama Correspondendo em Verdade. Nós não podemos correr o risco de ser como o jovem rico que não correspondeu. Mas também nós não podemos fazer como Ananias e Safira, que correspondeu, mas sem ter verdade nos seus corações. Quando Deus começou a se mover lá na igreja primitiva, mais do que vender os seus bens e repartir, Ele queria criar no coração da igreja um senso de responsabilidade uns pelos outros. Um amor fraternal, corações generosos e liberais. Tanto o jovem rico quanto Ananias e Safira, eles não permitiram que Deus gerasse isso em seus corações. Um porque decidiu simplesmente não participar, e o outro porque, mesmo participando, o seu coração não estava naquilo. E mais uma vez eu quero dizer isso. Deus, Ele está fazendo algo. Deus, Ele está se movendo. Existe algo que a gente ainda não pode ver, mas a gente já pode sentir. Aqui na nossa igreja em Itajaí, lá na igreja em Curitiba, a gente está vendo, Deus está fazendo algo diferente, gente. Nós temos a opção de fazer como Barnabé e corresponder com um coração verdadeiro ao que Deus espera de nós. Nós podemos simplesmente negar participar do que Ele está fazendo, assim como aquele jovem rico. Ou nós podemos até ver o que Deus está fazendo, ouvir, ver o movimento e até se sujeitar, decidir participar, mas sem colocar o nosso coração de verdade naquilo. A minha oração é para que nós não apenas possamos ver, possamos ouvir, compreender o que Deus está fazendo, para onde o vento do Espírito Santo está soprando, mas também para que o nosso coração ele esteja alinhado com a sua vontade. Para que a nossa preocupação não seja apenas em fazer parte porque outros estão fazendo, mas sim porque essa verdade ela entrou no nosso coração.